Então, boa tarde, meu nome é Paula Ziller, sou coordenadora intermediária da Unieb do Gama, né, e a coordenação regional de ensino, por meio da professora Cássia Maria Marques Nunes, né, e chefe, professor Mauro Gleison, da Unieb, né, agradece a participação da Natália Duarte, uma professora tão querida da Secretaria de Educação há 32 anos, né, Natália? E tomara que você, profissional da educação, né, vinculado à nossa CRE, faça muito proveito desse momento, né, de formação, esse momento rico de compartilhamento de toda a experiência que a Natália vai trazer, compartilhando, né, o seu fazer pedagógico. Né, o Projeto Trilhar, ele é uma proposta, Natália, da Secretaria de Educação, né, da SUBEB, da DIEF, especialmente da gerência de ensino fundamental anos iniciais. E ele tem a prerrogativa desse projeto é promover mesmo a aprendizagem, garantir esse direito do estudante, né? Elevar níveis de proficiência em alfabetização e letramento e dar suporte ao profissional, né? Que nesse momento passa por um desafio tão grande que é o ensino remoto. Então, nós estamos nos refazendo, estamos repensando a nossa prática, né? E isso tem sido um desafio e esperamos que a sua fala hoje venha colaborar com esse profissional, né, para que ele consiga repensar e rever a sua prática e, por que não, né, copiar aquilo que está fazendo, que está dando certo, uma profissional de ponta como você. Então, agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui na Regional do Gama, né, e queria já, para a gente aproveitar ao máximo a sua fala, passar para você e que você possa compartilhar essas experiências conosco. Obrigada, Paula, querida. Obrigado, Mauro. Obrigado, Dalvane. Enfim, para mim é uma honra e um prazer sempre dialogar com professores e professoras da Secretaria de Educação, porque é da onde eu falo sempre, né? Eu tenho 32 anos de secretaria, estou indo para os 33, né? De escola 22, né? E, enfim, circulei um pouco fora da escola, né? Mas sempre com muita alegria desse lugar, né? Sala de aula é um espaço, para mim, delicioso. E eu não saí da sala de aula, né? Então, desde que eu entrei lá, quando eu tinha 18 anos, até hoje, eu nunca saí de sala de aula. Quando eu não estou na escola e na sala de aula de criança, eu estive no ensino superior, enfim, na pós-graduação. Então, como o Mauro pediu uma apresentação, né, de formação, eu sou pedagoga, né, foi nosso dia, semana passada, e é um prazer, um orgulho muito grande. Também sou professora de educação física, sou especialista em aprendizagem, numa especialização promovida pela própria secretaria, em parceria com o GEMPA, lá nos anos 90, meio dos anos 90, 95, 96, para ser bem preciso. Depois eu fiz mestrado em educação sobre alfabetização, né? E depois doutorado e pós-doutorado em política social, porque essa trajetória de sala de aula, de alfabetizadora, de gostar, enfim, de tentar entender por que algumas crianças não aprendiam a ler e escrever, eu sou de anos iniciais, por que algumas crianças tinham dificuldade, então eu fui estudar aprendizagem, depois fui estudar alfabetização e termino estudando política social, né? Fiz doutorado e pós-doc em política social, essa formação toda na UNB, com exceção da especialização, que foi um convênio entre a Secretaria e o GEMPA, né? Mas, e aí, vou estudar pobreza, porque a gente não é um profissional, e aí eu, enfim, nessa trajetória encontro o Mauro sempre também, né, circulando
espaço. Eu fui professora de socioeducação, de meio aberto, né, da secretaria, então conheço o Mauro nesse espaço, enfim. E a gente se cruza muito. Eu falo que a secretaria, ela é uma riqueza mesmo por nós, professores e professoras, né, que estamos trabalhando com elas. Eu estou de aparelho tem um mês, então a minha dicção está um pouquinho chata, né? Que você vê que a minha língua vai batendo aqui, então vocês me perdoem, porque eu ainda estou me adaptando. É a segunda vez que eu uso, né? Então, e agora mais velha, eu estou estranhando um pouquinho. Mas então vamos lá. Essa é a minha trajetória de estudo, né? Eu gosto de falar que educação e pobreza sempre caminham juntos, não tem nenhuma política social que seja mais vinculada à pobreza, porque quando eu falo de educação, eu falo de uma política social que pode e deve trazer em si outros direitos. O exercício é uma educação de qualidade, ela traz em si o exercício do direito à segurança alimentar, a um território protegido, ao esporte, ao lazer, à convivência comunitária, porque a escola é um dos últimos espaços comunitários em que a massa da sociedade participa, né? Aí usando um conceito do Enguita de escola de massa, e esse espaço nós conseguimos universalizar. Nós universalizamos muito poucas coisas, né, no Brasil, né, nessa nossa, enfim, trajetória que nos constituiu como um país com sérios problemas de justiça social, uma imensa desigualdade social, né, um Estado que muitas vezes não foi democratizado no sentido de prestar e positivar direitos para toda a população, né? É um Estado meio tendendo a ajudar quem não precisa tanto, né? E deixar descoberta a população em situação de pobreza e vulnerabilidade. Mas a política educacional conseguiu ser uma presença constante, forte, de positivação do direito à educação, inclusive para a população em situação de pobreza, né? Nós universalizamos praticamente a educação antes da pandemia, né? Ela já vinha baixando um pouquinho, mas nós chegamos a perto de 98%, né, dos estudantes de 4 a 16 a 18 anos na escola, né, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e ensino médio, e nós chegamos a ter 8 milhões de estudantes no ensino superior, né? Na escola, metade dos estudantes são beneficiários do programa Bolsa Família. Eu acho que essa é uma informação que nós, professores, quase não temos, e é uma informação muito importante. Ser beneficiário do Bolsa Família é viver com R$ 178 por mês. E nós temos metade das nossas crianças, né? Eu falo que a pobreza no Brasil, ela tem idade, ela é infantil, né? Mais de quase 60% dos pobres e das pobres brasileiras são crianças. Ela tem cor, né? Ela é negra, ela tem gênero, ela é feminina, e ela tem território, que é o território de periferia. E nesse território de periferia, você não encontra um espaço cultural, você não encontra um cinema, você raramente encontra uma quadra poliesportiva, mas você encontra uma escola. E aí a potência desse nosso trabalho com a educação, né? E a gente diz, né? Eu gosto muito do Jailson da Silva, ele tem um livro, um teórico carioca, que estudou muito, é o fundador do Observatório das Favelas, ele, enfim, era morador de favela, e estuda e é professor da Universidade Federal Fluminense, e ele tem um livro, que é a tese do doutorado dele, que chama Por que uns e não outros? Tem mais de 20 anos.
15 anos, com certeza, mais de 15, com certeza. E o Jailson falava assim, gente, por que tudo bem, é verdade que a população em situação de pobreza, ela não avança, mas eu quero saber o seguinte, que ela tem um percurso escolar diferenciado, com muito mais presença de fracasso escolar no sentido de não... de reprovação e distorção idadiano, e de evasão e abandono. E aí ele falava, não é verdade, isso tudo é inegável, a classe popular tem um percurso escolar diferenciado, mas é verdade também que pessoas da classe popular têm sucesso escolar. É verdade. Então, ele falava, você vai na Escola da Maré, você vê 2 irmãos estudando, e você vê que, às vezes, um reprova e tem fracasso, e o outro vira professor universitário, como o próprio Jailson. Né? Vira, enfim, você tem médicos e então, mas por quê? Por que numa mesma família que estuda na mesma escola tem, e aí ele dá 10 razões, eu não vou falar dela, mas fica a dica para vocês, né? Lerem o livro, procurarem, eu acho que é capaz dele estar até já disponível. E dentre as razões, né, uma é que a família identifica esse filho como o filho que deu para o estudo. Eu falo que eu perdi minha mãezinha agora em dezembro, que era, enfim, uma mulher incrível, e ela, na família dela, foi ela que deu para o estudo. Ela que conseguiu, né, estudar. Então, ela que foi fazer faculdade ainda nos anos 40, 50, né, 50, no início dos anos 50, ela tinha nível superior, eu tenho pai e mãe com nível superior, é uma raridade a pessoa da minha idade, que vem de classe popular como meus pais, né, enfim, meus pais não viviam em situação de pobreza, eu nunca vivi em situação de pobreza, mas meus pais vieram desse estudo. Então, primeiro, a família identifica como a pessoa que dá para o estudo. E aí, isso tem muito a ver com o professor, tem muito a ver com o professor que compartilha o sucesso do filho com os pais. Às vezes, de um modo geral, a gente só compartilha os fracassos, né? Seu filho não fez isso, não fez aquilo outro, e o sucesso a gente não compartilha. E quando compartilha com a classe popular, os pais, né, falam, nossa senhora, esse aí vai. Então, entre essas... E tem inteligência institucional, a pessoa sabe, enfim, transitar na escola, compreende as regras e tal, dentre muitas coisas. E uma muito importante é ter sucesso na alfabetização. E um pouco é disso que eu quero falar. Ter sucesso na alfabetização, né? Ou seja, não reprovar no primeiro ano, não ter dificuldade de aprender a ler e escrever, conseguir transitar e passar, né? Porque a cultura letrada exige a alfabetização e letramento, que é a cultura valorizada na nossa sociedade, enfim, a cultura escolar, ela é uma cultura letrada. Para você adentrar a escola e ter um percurso escolar, né, de sucesso, você precisa se alfabetizar e no primeiro ano, na sua primeira experiência. Nós vamos falar que a alfabetização é essa no primeiro ano, mas esse é um dado importante. Então, é disso que eu quero falar, do sucesso da alfabetização remota. Imagina, agora, se já é difícil presencialmente, como é que a gente alfabetiza remotamente? E eu tenho certeza, e eu acompanhei, que no Gama um monte de escola foi um sucesso a alfabetização. Eu sou coordenadora pedagógica numa escola, uma coordenadora que gosta de, enfim, de sala de aula, né? Mas já terceiro ano que me colocaram como coordenadora, e eu gosto também, acho um trabalho muito importante. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, não é possível que a gente vá conseguir alfabetizar remotamente. Ainda mais porque mesmo na minha escola, que é a escola do Plano Piloto, num território protegido, com uma classe social, né, importante,
importante no sentido de não vulnerável, não tem risco de direitos. Mesmo essa minha escola, dos 300 alunos, a gente é uma escola que atende ao Santuário dos Pajés, então a gente tem indígenas entre nossa escola, e a gente tem professora quilombola, e a gente tem, enfim, dentre as crianças, nós temos em torno de 30 crianças beneficiárias do programa Bolsa Família, o que é muito pouco, dá 10%. A média do DF estava em 2019 em torno de 35%, 36% de crianças em situação de pobreza na escola. E quanto mais a gente afasta dos territórios, né, centrais das cidades, então, no Gama vai ter escola que vai ter 20%, mas vai ter escola que vai ter perto de 80% dos estudantes em situação de pobreza. E como é que a gente faz? Esse estudante em situação de pobreza, que não tem acesso à tecnologia, que não tem acesso ao ensino remoto, como é que a gente vai alfabetizar? Um pouco é isso que eu quero falar. E aí eu posso apresentar, Paula? Então, vou apresentar agora, aprendendo... Fica à vontade, Natália. Aprendendo aqui. Eu estou com um ventinho entrando na janela aqui, tão gostoso. De vez em quando meu cabelo entra na frente, mas tá gostoso. Eu vou tirando aqui, eu não vou fechar. Então, tá dando para ver, Paula? A apresentação? Sim? Então, vamos lá. Alfabetização remota. Então, vamos conversar, né? Como é que a gente consegue fazer isso. Então, a ideia, um pouco, eu acho que eu já falei, né, que é a função da escola, desse potente direito que carrega consigo outros direitos, né, e a pandemia, o imponderável que se sobrepôs à escola, e uma escola que se refez, e aí eu falo que, gente... né, brasileiro e escola e professor, né, junta essas três coisas, a gente é capaz de tudo, né, e eu sou professora de EAD, e a gente leva 6 meses preparando plataforma, material, chat, fórum, 6 meses. Nós, na minha escola, lá na escola classe, e como a maioria de todos, eu estou falando na escola que eu trabalho, mas eu sei que isso foi uma realidade, em um mês a gente estava chorando, sofrendo, eu não sei, eu nunca tinha trabalhado com Google Meet, né? Já sempre trabalhei com Moodle, mas conseguimos estar lá, as escolas virtuais, cada uma mais linda que a outra. O trabalho docente, o que se caracteriza? Eu vou passar bem rapidinho, esse material eu acho que a Paula vai compartilhar com vocês, né? Os fundamentos, aí a gente entra na escrita. Do que se trata, o que é escrita? Dos fundamentos cognitivos, linguísticos e fonêmicos, a caminhada da aprendizagem, e vamos terminar com jogos, ok? Então, essa escola, instituição comunitária tão importante, o trabalho docente nessa instituição comunitária, né, que, enfim, tem suprido e respondido por quase todas as políticas sociais do Estado brasileiro, né? A gente está com uma discussão de reforma administrativa, e a gente precisa saber que nós, professores e professoras, nós somos 30 de cada 100 profissionais públicos do país. E nós atendemos 34 milhões de estudantes, que têm um pai e uma mãe. Então, metade da população brasileira se organiza a partir da escola. Só para a gente pensar, né? E hoje, o funcionário público da escola já está se dividindo em 2 categorias, né? Porque o contrato temporário que era para ser 10% dos profissionais, né, concursados e trabalhando na escola, hoje no DF chega a 50%, né? Mas vamos lá. Então, esse trabalho docente que responde cada vez mais por várias funções, porque a escola hoje, ela é praticamente... Você não tem mais a rua para as crianças brincarem,
porque a rua foi demonizada, né? A infância está enclausurada em casa. Você não tem mais as igrejas para crianças, para todas as crianças participarem, não tem espaços comunitários de cultura, de esporte, de lazer, então sobrou para a escola cumprir todas essas funções e organizar a cidade, né? Então, nós hoje temos um trabalho intensificado, burocratizado, com muitas demandas sociais e legais, e estamos aí respondendo, né? A professora responde hoje por novas responsabilidades, pela redução das responsabilidades de outros profissionais, de outras áreas, de outras instituições, inclusive da família. O trabalho nos últimos 20, 30 anos, ele foi se intensificando e tomando conta que ele tem violado o direito da convivência familiar. Porque os pais e as mães, e os tios e as tias, e as avós, enfim, e as famílias das crianças, elas estão sugadas por essa rotina de trabalho tão absurda que a gente vem vivenciando. A gente precisa ter domínio de tecnologia, né? Num país tão desigual como o nosso, ou a criança tem acesso à tecnologia na escola ou não vai ter. Sensibilidade à diversificação de valores, costumes, saberes, desvalorização da escola e da educação, transformação da autoridade, daquela autoridade punitiva, opressora do professor, ela passou a ser uma disciplina a partir de uma relação educativa, né? E aí, enfim, nós seguimos, né? O que é a escrita, né? A escrita é a utilização de sinais para exprimir as ideias humanas desenvolvidas na sociedade humana. Ela leva 30 mil anos para ser desenvolvida. E a gente, às vezes, acha tão natural a escrita. A escrita é um objeto cultural dificílimo de se construir, leva 30 mil anos, e de socializar. Depois, a gente precisa da escola para socializar, certo? Ela é um imponderável, a escrita, eu adoro falar isso. Ela é um imponderável por quê? Porque ela é o desenho do som. E o Piaget, enfim, nas suas investigações epistemológicas, ele tinha uma ideia muito interessante. Ele pensava assim, olha, a forma com que a humanidade desenvolveu a escrita, construiu a escrita não é linear, a escrita, ela pipoca em várias civilizações e sociedades, enfim, ela não é a linearidade é a historicidade que nos dá, né, por isso a gente lineariza assim, mas essa escrita desenvolvida, ela é muito parecida com a aprendizagem. Ele usa dois conceitos. Então, a sociogênese da escrita, ela tem rebatimento na psicogênese da escrita. Vamos entender um pouco mais, então. Qual é o berço da escrita, né? Pintura rupestre não é escrita, mas é o berço da escrita. A gente sabe muito da vida da pré-história, do Homo sapiens e Homo sapiens sapiens, e dos seus rituais, das suas máquinas, das suas questões, muito pelas pinturas rupestres. Qual é a primeira escrita da criança? Só para a gente pensar. Essa escrita, essa pintura rupestre, que não é uma escrita porque não é uma lógica, ela gera uma escrita pictográfica. E nós temos várias escritas pictográficas em todos os continentes, né? A escrita maia é pictográfica, a inca, a asteca, elas são escritas pictográficas, que agora usam desenho não mais como a representação direta do objeto, mas sim a representação
da ideia daquele objeto. Então, é um desenho que representa uma ideia. Esse desenho, e ela é utilizada até hoje. Isso aqui são desenhos que comunicam na nossa sociedade. Saída, proibido fumar, né? É perigoso. E a escrita pictográfica, ela não é fonética. Olha que interessante. Eu posso ler esse símbolo em várias línguas. Proibido fumar, no fumare, no smoking, interdit de fumer. Então, eu posso ler em várias línguas. Por quê? Porque ela não está vinculada à fala, ela está vinculada à ideia. Então, que se repete. Outros exemplos de escritas, e esse desenho vai se estilizando até construir uma escrita que não é mais um desenho, mas é uma escrita ideográfica. Ela desenha uma ideia, né? Eu adoro esse desenho aqui, eu peguei na internet, ele é famoso, nunca achei a autoria, se alguém souber me diz, mas essa é uma história linear, não foi assim, mas é um exemplo, é uma linearidade da escrita. Ela começa como uma pintura rupestre, né? Depois ela vira uma escrita pictográfica, e como tudo na humanidade, a gente vai, né, simplificando. Então, esse antílope, né, ele vira o A. Aqui é o quê? É o homem, né? O homem desenhado, você vai estilizando, aqui deixa de ser um desenho e passa a ser um ideograma, e até que vira a letra H, que é de homem. A mulher, né? A mulher na pintura rupestre, e que ela, então, vai se estilizando, vira um ideograma até virar o M de mulher. Essa é a trajetória. E é assim que as crianças se escrevem. Olha aqui, o Marcos escreveu pintinho amarelinho e futebol. O Gabriel escreveu Dinossauro Rex, desenhando, como nas primeiras escritas. Depois, a segunda hipótese das crianças, né? Ela vira uma escrita que você não reconhece mais o desenho, porque ela representa uma ideia. Geralmente a criança usa as letras do próprio nome, ou ela faz um movimento, né? O pessoal chama isso de garatuja. Eu discordo dessa classificação, mas tudo bem, no sentido que é um desenho do movimento da escrita, né? Essa é a segunda hipótese, mas ainda vinculado ao objeto, uma escrita de primeira ordem. E aí nós temos a terceira hipótese, né? Que escrever é utilizar um sinal para cada vez que eu abro a boca. Então, aí essa terceira hipótese, ela abandonou o objeto e começou a escrever o som da fala. Então, a boca, dedo, copo, pé, que é da Anne, ou essa aqui, que é de uma adulta, né? Aqui tem escrita adulta, criança. Aqui, ó, é escrita de criança, não me lembro de adulto aqui, mas adulto escreve desenhando também, né? Enfim, e essa aqui é a Petronilha, que é uma adulta. Água, polvilho, tapioca, pó. Estão vendo? Uma escrita. A Petronilha é essa aqui, ó. Desculpa. Essa aqui é uma adulta também, mas eu não me lembro o nome. A Petronilha, ó. Cadeira, mesa, elefante. Essa é a terceira hipótese, né? Porque você representa um som. A sílaba é um som, certo? E aí vem a escrita das crianças, que é a quarta hipótese. A quarta hipótese é quando a criança consegue quebrar essa unidade sonora que é a sílaba. Como é que você escuta bola? Bo é um som único. Lá é um som único. Mas a escrita alfabética quebrou esse bo. Eu gosto muito quando a Magda Soares fala assim, ó. O bo é quando ela escreve ela representa um não som. Olha que interessante.
eu adoro contar essa história. Eu tenho mais 11 minutos, hein, para terminar aqui na teoria. Vamos ver como é que eu vou conseguir. Mas olha só, que interessante. Uma criança falou para uma professora, Maria Júlia, é uma professora gaúcha, lá do Porto Alegre, virou e falou, olha, quem deu o nome das letras, deu errado. As letras deviam se chamar, as vogais deviam se chamar soantes, porque são elas que têm som. As consoantes só soam com as soantes, por isso consoante. Essa criança tinha 7 anos e ela deu uma explicação linguística, fonêmica de alta complexidade, né? As consoantes são interrupções da passagem de ar, né? A, E, I, O, U, né? Que é a passagem de ar. Mas quando eu falo bó, a Magda Soares fala, o B é um não som. Não som. Então, quando a gente escreve, a gente não desenha só os sons. A escrita alfabética, ela desenha o som e o não som. Bola. E aqui o Lucas Alexandre, né, que é uma criança, ele escreve café, iogurte, ou seja, ele tem uma sílaba irregular, mas ele já começou a ouvir os não sons, as consoantes e representar. É o caso do T, né? Manteiga, né? O café tá na xícara, ó. O Oniel estava contando a história, recontando a história da baleia. Então, Oniel é o nome dele. Ela nada no mar. Tá vendo? De vez em quando tem sílaba, de vez em quando não tem sílaba. E a quinta hipótese é uma sílaba rígida, certo? Que sílaba rígida é essa? É uma sílaba consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, quero estudar de novo para aprender mais. Quero ler e escrever. Maria Joselma é uma adulta. A xícara serve para tomar café. Olha, quanta inteligência nessa escrita. Aqui não tem erro. Aqui tem hipóteses inteligentes de alguém que está aprendendo e se apropriando de um objeto cultural muito complexo, que tem uma lógica, né? Não chega a ser um código, mas ela é uma lógica, eu consigo decodificar esse código, mas que é o texto, né? Mas tem subtextos, tem contextos, que é esse objeto cultural, né? Tão poderoso que é a escrita. Aí eu tenho uma sexta hipótese, né? Que é a ampliação da sílaba e segmentação das palavras. Então, o circo é legal e tem palhaço. Então, você vê que falta algumas letras, né? Mas eu tenho equívocos do ponto de vista ortográfico, mas tem plenos acertos do ponto de vista fonético. Eu acho que essa é uma, né? Ó, brincadeira, né? Aqui tá faltando letra e tem letra trocada, mas é uma escrita inteligente que já ampliou a sílaba e segmentou as palavras. Olha aqui, ó. A xícara serve para tomar café. Aqui a criança não escreve palavras. Aqui a criança escreve sílabas. Ela escreve sons. Sons que são sílabas, que ela representa com os recursos cognitivos que ela tem. Ela ainda não faz dígrafo, ela não faz encontro consonantal, ela não nasaliza, ela não segmenta, mas ela consegue escrever as sílabas da palavra. Xícara serve para tomar café. Aqui não, a criança já conseguiu segmentar. Ou seja, mesmo ela escutando sílabas, porque a nossa fala, ela é por meio de sílabas, mesmo ela escutando sílabas, ela consegue segmentar as palavras, né? E aí, até que a criança, tem a sexta hipótese, né? Que a criança, além de segmentar, começa a perceber alguns aspectos notacionais que não estão na fala. Letra maiúscula e letra minúscula,
né? Você tem aqui a nasalização, C cedilha, a representação de som, um som com sílabas, com letras diferentes ou de formas diferentes, né? Então, eu represento com S, eu represento com C cedilha, né? E eu começo, então, a acentuar, pontuar, e aí ela consegue, então, já num processo de alfabetização, onde está desenvolvida a consciência fonêmica, onde ela consegue representar todos os sons, ela começa agora a textualização, que é o quê? Esse processo de representação dos aspectos notacionais, linearização de ideias. A gente faz isso na história e a gente faz isso num texto escrito, seja ele dissertativo, argumentativo, seja de vários gêneros textuais, cartas, parlendas, é a linearização de uma ideia, certo? Então, como é que eu consigo fazer a criança sair daqui, dessa escrita, para passar para essa escrita aqui? Então, meu trabalho de alfabetização, e aí eu tentando terminar nos próximos 5 minutos, o meu trabalho de alfabetização e letramento precisa ter o tripé de sustentação do processo de alfabetização e letramento, que é o quê? Os fundamentos fonêmicos, esse de entender a língua como uma língua, ou a língua alfabética, a língua portuguesa, como uma língua oral, né, que tem um conjunto de representações de sons e não sons, né, com arbitrariedades, com letras concorrentes, com, enfim, um conjunto de questões, esses são os fundamentos fonêmicos, eu consegui dar para a criança condições para que ela desenvolva essa consciência fonêmica, essa de ouvir a palavra transporte e conseguir representar a primeira sílaba com 5 letras, uma sílaba com 5 letras, e ela conseguir, porque ela é capaz dessa representação. Os fundamentos cognitivos, que é entender a inteligência de cada uma dessas escritas, são todas muito, muito inteligentes, todas elas, né? Aqui eu tenho uma inteligência enorme e absurda, aqui eu tenho uma inteligência enorme e absurda. Nessa escrita é uma inteligência deliciosa, uma competência, que é a capacidade de representar sons da fala, e assim sucessivamente. Então, todas as hipóteses são inteligentes, e isso é conseguir respeitar esses fundamentos cognitivos, de que é acompanhar e entender os esquemas de pensamento construídos pelas crianças quando estão aprendendo a ler e escrever, e os fundamentos linguísticos desse objeto cultural. Quais são os fundamentos linguísticos para a alfabetização? Letra, sílaba, palavra, frase, texto, leitura e escrita. Leitura e escrita de diversos gêneros textuais. Muita leitura, mas prestem atenção. Muita escrita. Nós, na escola, damos pouca oportunidade das crianças fazerem escritas espontâneas. E o mais sério ainda, temos muita dificuldade de acolher a escrita espontânea da criança sem dizer o que está errado e o que está faltando. E isso não tem nada de pedagógico, nada de educativo. Quem tem que perceber se está certo ou não é a própria criança. E ela vai perceber a partir dos recursos que eu consegui compartilhar com ela. Quais recursos? Recursos cognitivos, recursos linguísticos, a devolução de uma pergunta, o acolhimento de um esquema de pensamento, a provocação, provocar a criança a pensar, é uma delícia, é uma delícia. Elas respondem assim, elas são inteligentíssimas, né? Certo? Então,
Ok. E aí nós chegamos, então, nessa psicogênese. E aí eu quero compartilhar com vocês, né? Essa é a psicogênese do Gempa, né? O que que ela tem aqui? Então, ela tem, além dos estágios, a partir da psicogênese da Emília Ferreiro, o Gempa, ele aprimora, do meu ponto de vista teórico, né? Isso não é nenhum demérito para a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, mas eu entendo que o Gempa, especialmente Esther Grossi, né, que é tão querida para a nossa rede, que, enfim, orienta muito, né, das estratégias pedagógicas e didáticas e diretrizes oficiais da secretaria, né, seja do BIA, seja dos anos iniciais. Então, ela aprimora esse esquema de pensamento. E aí, ela faz essa releitura da psicogênese. O que ela acrescenta? Então, a Emília Ferreiro tinha esse nível, esse nível, e aqui esses três não existia o O. Então, era pré-silábico, silábico, alfabético e ortográfico. O Gempa aprimora isso, ele consegue diferenciar um pré-silábico 1 e um pré-silábico 2, um silábico, né, que são crianças, são esquemas de pensamento diferentes, mas ainda num período logográfico. O que é esse período logográfico? É o período em que a criança escreve o objeto e não o som, que é fonema. Então, o Gempa trabalha 2 períodos, o logográfico e o fonêmico. Aqui a criança está representando o som, aqui ela está representando o objeto. O silábico, uma letra para cada sílaba. O alfabético é o silábico alfabético da Emília Ferreiro, e o Gempa entende que, enfim, silábico é um esquema de pensamento e alfabético é outro, por isso não existe esse nível, e sim o nível alfabético, que é quando a criança começa a representar não mais sílabas, mas fonemas individuais, com letras e consoantes, né? E aí, o ortográfico, ela acrescentou e virou o alfabetizado 1, o alfabetizado 2, o alfabetizado 3 e o alfabetizado 4. Então, esse processo aqui no período fonético é o período de fonetização. Isso sai do fonema, da representação grossa da sílaba, ou seja, apenas das soantes, até conseguir chegar no transporte, né, T-R-A-N-S, né, dessa letra que tem nasalização, que tem, enfim, encontro consonantal. Além disso, o Gempa também definiu 2 estágios, um não alfabetizado e um alfabetizado. Tá, Natália, mas como é que eu sei que essa escrita aqui, ela é uma escrita ALF 1, ALF 2, ALF 3, ou ela é silábica, ou ela é alfabética? Como é que eu sei? E aí eu trago para vocês, vou compartilhar essas perguntas e vou parar a apresentação, porque eu acho que aí a gente dialoga, né, Paula? Eu acho que vai dentro do tempo da gente. Eu faço as seguintes perguntas para entender. Essa escrita da criança tem som? Bom, se tem som, ela não é uma escrita pré-silábica 1, nem pré-silábica 2. Se a escrita tem som, se ela representa qualquer som, qualquer um, ela é uma escrita do período fonético, ok? Não, a escrita não tem som. Então, não tem som, ela é uma escrita do período logográfico, ok? Vamos testar? Essa escrita aqui, ó, o circo é legal. Tem som essa escrita? Ela representa som? Sim, o circo é legal. Estão vendo? Então, tem som. Então, ela não é período logográfico, ela é período fonético. Mas e essa aqui? Essa escrita aqui, tem som da Margarida, que era uma adulta que só escrevia assim porque ela só sabia desenhar o nome dela? Essa escrita não tem som. Essa escrita tem o próprio objeto. Então, essa é uma escrita pré-silábica 2.
igual essa escrita do Gabriel de dinossauro. Não tem som, é o dinossauro aqui. Então, ela é do período logográfico. Passando, já passei de novo do tempo, que eu estou querendo parar aqui para ouvir as perguntas de vocês, mas vamos lá. E aí, então, se não tem som, é período logográfico, é pré-silábico 1 ou pré-silábico 2. Se tem som, então, é período fonético. E aí, período fonético, eu faço mais uma pergunta. Dá para ler? Se dá para ler, ela está no estágio alfabetizado. Ou ela é ALF 1, ou ALF 2, ou ALF 3. Não, não dá para ler. Se não dá para ler, ela está no estágio não alfabetizado. Ou ela é silábica, ou é alfabética. Vamos testar lá? Essa escrita aqui, Paula, dá para ler? Xícara serve para tomar café. Eu adoro ir direto ao ponto. Vai ter professora que vai dizer, claro que dá para ler. E vai ter professora que vai dizer, não, não dá para ler. Eu só consigo ler aqui porque eu tenho a tradução aqui embaixo. Senão, eu não conseguiria ler. Tudo bem, mas a gente já tem uma resposta. Tem som? Tem. Xícara serve? Então, ela é período fonético. Dá para ler? A professora que responder que dá para ler, vai classificar ela como? Dá para ler? Então, é alfabetizada 1. Ah, não, não dá para ler. Não dá para ler, vai ser alfabética. E isso é importante por quê? Porque diagnosticar, classificar, vai me dizer o que está faltando para a criança, que é o que eu vou oferecer na minha organização do trabalho pedagógico. Tá, Natália, dá para ler. Essa aqui dá para ler, por exemplo. Essa aqui dá para ler. O circo é legal e tem palhaço. Mas está toda errada, Natália. Essa aqui está toda errada. Tá toda errada. Então, vamos lá para as perguntinhas. Tem som? Tem. Período fonético. Dá para ler? Dá para ler. Então, é estágio alfabetizado. Mas qual é o erro que ela tem? E aí entra o erro. Essa escrita aqui, qual é o erro dessa escrita? Ela é toda emendada, ela não segmenta palavras, ela não faz todas as sílabas, ela não representa um encontro consonantal. Então, essa é a escrita, essa é a hipótese da escrita alfabetizada 1. Ou alfabética, não dá para ler. Não dá para ler. Mas ela representa uma letra para cada sílaba? Só isso? Uma letra para cada sílaba? Não. Ela bota 2. Às vezes ela bota 2, ó. Cara. Não, às vezes é só uma. Mas olha aqui, ó. Cara serve. Então, ela não é silábica. Se ela não é silábica, ela é alfabética. Tá. E essa aqui? Ó, segmenta as palavras, não segmenta as palavras? Então, ela não é ALF 1, porque ALF 1 escreve tudo emendado. E ela faz algum encontro consonantal? Faz sim, olha aqui, ó, brincadeira, né? Ela troca fonema, troca, não tem problema, mas ela conseguiu fazer um encontro consonantal. Criança, Paulo, eu vou te mandar outra apresentação, porque essa outra apresentação, ela vai estar melhor, porque a gente viu que tem uns errinhos aí, eu acho que quando converteu, não ficou tão boa. Eu vou mandar a correta, tá? E aí, então, encontro consonantal não dá. Nasalização, dígrafo, olha só. Então, ela já está... O ALF 2, ele segmenta e flexibiliza a sílaba, mas ele não utiliza dígrafos. O dígrafo é do ALF 3. E no ALF 3, então, o que eu vou trabalhar no ALF 3? Aí, uma pergunta importante, hein? O que eu vou trabalhar aqui no silábico, no alfabético, no ALF 1, no ALF 2, no ALF 3. É o erro da criança que vai me dizer. É esse erro que vai me dizer se consegue
se eu vou trabalhar consoante, consciência fonêmica, se eu vou desafiar para expandir a letra, enfim. É nessa estruturação de reconhecimento do esquema de pensamento da criança que eu vou organizar o meu trabalho pedagógico, certo? Então, para terminar, mais 3 slides, né? Do que as crianças precisam? Bom, a escrita dela tem som? Não, ela está lá no estágio pré-silábico. Então, ela precisa ler, escrever, e ela precisa das letras. E as letras só existem na escola. Depois a gente vai falar isso. Dá para ler? Não. Então, ela precisa ler e escrever de sílabas e palavras. Dá para ler? Sim. Então, ela precisa de ler, escrever e de variados tipos e gêneros textuais. Eu acho que eu vou parar aqui para a gente poder abrir para as perguntas, né? O que você acha? Fica aqui. Qualquer coisa a gente volta. Ótimo. Muito bom. E, Natália, diante de tudo isso que você falou, desses momentos, né, desses esquemas, dessas hipóteses, que o professor precisa ter essa sensibilidade, né? Que tipo de intervenção, por exemplo, eu poderia usar com uma criança que está no pré-silábico? Tá. Vamos voltar aqui na escrita da criança pré-silábica? Não, eu vou tentar falar teoricamente, aí se precisar, enfim. Talvez seja o mais desafiador dos anos iniciais, é justamente alfabetizar no bloco 1, ou seja, o primeiro, segundo, terceiro ano. Que na verdade não é primeiro, segundo, terceiro, né? Nós estamos trabalhando em ciclo. Então, por que é tão difícil? Porque a criança ia para a escola 5 horas por dia, 200 dias úteis por ano. Ela passa a vida na escola dela. O ano, a escola, no caso do Distrito Federal, né? São 25 horas relógio, 30 horas aulas, que a criança está em sala de aula, num ambiente alfabetizador, porque uma sala de aula, ela é alfabetizadora, ela tem a letra, ela tem o alfabeto e o apoio visual e a letra, a professora canta o alfabeto, depois vai trabalhar o nome das crianças, e ela vê o nome dos amigos, ela vê o nome da turma dela, ela vai distribuir, aí a professora vai falar, vamos botar o alfabeto em ordem, que letra é essa? Ela vai trabalhar, por exemplo, essa aqui, ó, que letra é essa? Essa letra é o P? Tem certeza? Não é D, não? Tem certeza? É o B? Ou é o quê? Aí ela vai brincando com a criança e a criança vai percebendo que a letra tem um jeito, um formato, uma forma de se organizar, que ela tem um nome, que ela tem um som, ou às vezes ela tem vários sons. Tem uma letra que tem 5 sons. Né? As vogais são 5, mas a gente tem mais de 12 sons com essas 5 letras. Então, ela vai trabalhando as letras. Isso na escola. E agora, não tem escola. O que nós temos que fazer? A gente tem que levar um ambiente alfabetizador para a casa dela, gente. E eu sou estudiosa de pobreza, não vem me dizer que eu não sei da realidade. Não, ela vai pegar o material na escola, ela vai etiquetar, ela vai ter que ter um alfabeto, ela vai ter que ter um alfabeto simplesinho, um alfabeto que vai ter a letra, eu só trabalho caixa alta, tá? Tá dando para ver? Deixa eu ver aqui, se eu paro aqui. Tá. Eu vou ter que tirar o fundo, porque senão não vai mostrar. Tá? Aqui, ó. Porque senão desfoca, que ele não reconhece. Então, pronto. Agora sim, ó. Então, ela tem que ter a letra, a figura e a palavra. Então, ela tem que grudar o alfabeto na sala dela, na casa dela. O alfabeto está de cabeça para baixo. Ela vai ter que grudar na parede dela. Ela vai ter que ter uma mãe, um irmão que vai perguntar que letra é essa,
que está escrito aqui, tira a letra do lugar, vamos cantar o alfabeto, vai botar no lugar. Ela precisa ter isso na casa dela. Ah, não, mas a casa tem 3 cômodos, mas uma parte da parede vai ter que ter o alfabeto, vai ter que ser o ambiente alfabetizador da criança. A criança vai ter que etiquetar a casa dela, ela precisa ver palavras. Então, ela vai, se tiver computador, né, freezer, porta, ela vai etiquetar a casa dela todinha, para que ela possa. E aí a mãe vai tirar as palavras e vai falar: vai lá e mostra de novo, né? Olha aqui, né? Vai ter que ter as etiquetas, vai ter que ter o nome de toda a família junto, na sala, no canto. De quem que esse é o nome? Ah, esse é o seu, Cauã. E Joaquim? Ah, Joaquim é seu irmão. Muito bem. E a Elisa? Elisa é sua tia. E a Carmen? A Carmen é a sua avó. E o Cauã? Esse aqui é seu pai. Escreve diferente, né? Então, tem que ter o nome das crianças, tem que estar a criança tem que estar vivenciando um ambiente alfabetizador com situações e procedimentos de leitura e escrita. Diante dessa sua fala, a gente percebe que é importantíssimo, né, que a família esteja, a escola esteja em contato com essa família, né, que esteja uma comunicação ativa com esses pais, porque o pai por si só, nesse momento, né, de aula remota, o pai ele não tem essa expertise, esse conhecimento, e a escola precisa estar orientando. Como é que funciona lá na sua escola? Como é que vocês conseguiram estabelecer essa relação com os pais? Então, a gente faz reuniões de famílias. Então, a gente já fez 2 reuniões, né? Aproveitamos 2 sábados letivos, botamos a criança e o pai. Falar de educação é falar de realidades muito diferentes, né? Eu adoro a frase do Milton Santos, né? Você não tem um Brasil, você tem vários Brasis, né? Então, o Brasil lá da minha escola é um pouco diferente. Mas a gente tem crianças em situação de vulnerabilidade que não estão acessando tecnologia. Então, a gente mandou esse material para elas. Mas ela precisa ter uma casa, ela precisa ter alguém em casa que ajude ela. E deixa eu contar, pai, mãe e famílias, não pode corrigir, tem que acolher. A criança está precisando de acolhimento. Acolhimento diz. Você vai perguntar. Ela vem, ai, não, mas que letra é essa, hein? Que letra? Ah, olha aqui. Tá, você vai descobrir o nome de quem que eu vou mostrar agora. Olha aqui, isso aqui é uma folha, tá? Foi um cartão que eu recebi de publicidade. Eu peguei e virou o quê? Uma preguicinha. Eu vou ter que fazer isso aqui com ela, ó. Ah, é o nome de quem? É o Cauã? Ou é a Elisa? Ah, Cauã não é não, porque Cauã começa com uma voltinha, então não é. E de quem que é esse nome aqui? Que letra é essa? Qual é o nome dessa letra? É de qual? Então eu vou te falar, você não sabe? N de Natália. E, enfim, para ser Natália, qual é a próxima letra? Qual é? Ah, é o A. Então, vamos ver. É o A? Será que é o A? É o A que está aparecendo aqui? É o A? Não, que letra é essa? É o I. Então, é o nome de quem? Nina? Será que é da Nina? Qual é a próxima letra? Entendeu? Família, isso é uma delícia. Vocês vão brincar com as suas crianças. Brincar e se deliciar com as hipóteses e respostas inteligentes que elas dão. Eu acho que é isso, né? Para a gente conseguir responder as outras perguntas. Incrível como você fala em brincar, né? É acessível a qualquer um brincar com seu filho, né? Exato. Isso pode trazer tanto potencial na aquisição dessa aprendizagem, né? E, de fato, os pais precisam ser orientados a isso. Mas, falando nessas intervenções, o que você me diz, Natália, também, nas intervenções com as crianças que estão em níveis mais avançados, como o alfabético ou o alfabetizado 1, por exemplo?
Tá. Então, vamos lembrar lá daquela escrita? Xícara serve para tomar café. Toda emendadinha. Minha criança me fez essa escrita. Então, eu já sei, para mim, aquela escrita é alfabética. Né? Mas ela pode ser alfabetizada Ai, não faz diferença? Não faz. O que me interessa é o erro que ela comete. Eu sou treinada para ler qualquer escrita, porque 30 anos alfabetizando, então você bota uma escrita e eu consigo ler. Só que, se eu não ler, eu posso chamar de alfabético. Por quê? Se eu não conseguir ler, eu posso chamar de alfabético, porque eu vou reconhecer nessa escrita os erros que ela tem. Ela ainda não regularizou a sílaba, então eu preciso fazer ela regularizar. Como é que eu posso fazer? Olha só, esse aqui, eu vou apresentar uns joguinhos mais bonitinho, mais elaborado, mas que a gente faz lá na escola, de cartolina e do que for. Olha aqui, ó. A criança, para estruturar a sílaba, ela precisa conseguir ler. Então, o que eu faço? Eu quero... A primeira estruturação de sílaba é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal rígida. Então, eu vou falando, o que está escrito aqui? Né? Vamos supor, você não consegue? Eu vou ler com você, ó. Comer. Comer. E agora? O que está escrito? Então, ela vai começando a perceber, eu estou fome. Aí, agora, o que está escrito? Nome, né? Olha só, né? Vamos aqui. Essa aqui, ó, o ela tem várias possibilidades, ó. Então, olha aqui. Deu para entender? Eu faço ela, eu vou estruturar a sílaba. Bela, tem certeza que é bela? E agora, é o quê? Certo? Outro jogo que eu adoro, deixa eu pegar aqui. Agora eu vou mostrar jogo pronto, mas todos eles são de fazer de papel e de colocar. Por exemplo, eu falo assim, vamos tentar ler? Aí ela vai lá, L-U, né? Eu falo, não fala o nome da letra não, que atrapalha. O nome da letra a gente precisa saber para saber o som. Agora a gente vai tentar misturar aqui, falar tudo junto. Vamos lá. Luva. Luva, tem certeza? Tá, então agora lê essa aqui. Aí ela vai falar, isso aí é uma peça. Tem certeza? É uma peça? Não, é uma pena. Isso aqui? O que é isso aqui? Assim. Ela vai forçar a ler. Outro jeito de brincar é o contrário. Eu mando ela escrever. Escreve. Tá, eu vou te dar essas coisinhas aqui, você vai escrever no seu caderno. Aí ela vai lá, vai escrever moto, depois vai escrever meia, depois vai escrever roda, depois vai escrever casa. Aí ela escreveu, aí eu falo, agora você vai lá e vai corrigir, ver se escreveu certo. Então, às vezes ela vai ler e não vai achar nada, tá diferente, ela escreveu casar com Z, mas para ela tá bom, porque ela não está percebendo ainda. Então, eu faço essa intervenção. Estou estruturando a sílaba. Eu pego 2 dados, boto um B, boto sílaba boto consoante numa e vogal noutra. Jogo, tem que ler. Caiu um B e um A. Aí ele vai ter que ler. Ba, fala uma palavra. Bala, escreve uma frase. Criança tem que escrever, escrita espontânea. Não é para eu dizer, está faltando isso, está faltando aquilo, não segmentou. Não pode ser isso. Tem que ser acolhimento. Tá ótimo, muito bom. Vi que ela não segmentou, então eu vou lá e começo a trabalhar isso. Ela tem que segmentar, não é isso? Então eu pego aqui e falo para ela, lê para mim. Aí essa aqui, ó, tá toda emendada, tá vendo? É ditado popular, poesia. Aí eu falo, agora lê para mim. Aí ela vai ler. Tá tudo emendado. Não é emendado, não?
Tem certeza? Então separa aí para mim. Aí depois ela vê o gabarito. Ou seja, eu vou intervindo no erro da criança. Isso me fala que o erro é muito importante, né? Mas aí eu te faço a pergunta: é possível o professor ter olhos e não ver? O que você me diz? É muito possível. A gente vive num país assodado de pobreza, vulnerabilidade, violação de direito, né, de machismo, de racismo e tal, e a gente não enxerga, agora que a gente está começando a enxergar, graças a um trabalho precioso da escola, a gente não acha mais natural, né, a mulher ser oprimida, a mulher ser a única a cuidar. A pandemia aumentou o número de divórcio, porque o pai e mãe, então, os que têm trabalho protegido conseguiram ficar em casa. E esses que conseguiram ficar em casa estão cuidando das crianças. Vocês já pararam para pensar? Eu estou nas idades de ser avó, ainda não sou não, mas estou doida. Minha filha mais velha está com 32, né? Já tá, eu falava, ó, eu na sua idade já era mãe, hein? Já pensou o que é ter uma criança de 7 anos, 6 anos, 5 anos, doida, curiosa, doida para brincar e tal? Esgotante. E hoje a gente já não acha natural graças a muita luta das mulheres, a gente não acha natural que só a mulher cuide. Então, a gente precisa dividir responsabilidades e alegrias, porque as mulheres sempre cuidaram das crianças, dos velhos e dos doentes. Mas isso é uma delícia. Só não é bom se eu não tenho condições para fazer isso. Se produção e reprodução, né, do capital estão concorrendo. Mas cuidar de criança, ensinar é uma delícia, é a beleza da nossa profissão, né? Então, é preciso, sim, fazer esse diálogo com as famílias, fazer esse diálogo com a comunidade, fazer esse diálogo com as crianças. E entender que para aprender a gente erra, gente. Que eu brinco, né? Eu falo, a melhor definição sobre erro, para mim, é do Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix falava, perfeição é a morte, né? A vida é uma sucessão de erros deliciosos, né? Porque é a possibilidade do momento, né? É realizar as possibilidades daquele momento. Se eu só tenho consciência fonêmica de vogais, a minha escrita só vai ter vogal. Então, eu preciso aprender as consoantes. Como é que eu vou aprender? Eu tenho que mexer em cada letra, mudar elas de lugar, eu tenho que saber o som das letras, enfim. E aí, por aí vai. Não sei se eu respondi, mas vamos lá. Sim, é preciso estarmos sensíveis mesmo, né? E Natália, uma curiosidade, né? A gente está vivendo esse momento difícil, né? E como que vocês lá na escola, e você especialmente como coordenadora pedagógica, têm organizado o trabalho pedagógico em relação à rotina, às ações pedagógicas síncronas com as suas turmas? Tem sido coletivas, na totalidade das crianças? Tem sido pequenos grupos, individuais? Como é esse atendimento às crianças? Porque a gente sabe que não é simplesmente ter uma plataforma e o professor subir uma atividade para a criança fazer e ponto final. Tem que ter um atendimento sistematizado. Como é que vocês estão fazendo lá? Então, a gente fez uma avaliação no final do ano com as famílias e com as crianças, né? E a gente aprendeu muito, né? A gente começou num modelo que, enfim, era primeiro, tem que reconhecer que nem todas as crianças estão na plataforma, mas algumas crianças estão na plataforma. Então, a escola vai ter que organizar o trabalho para a plataforma e sem ser na plataforma. Então, esse é o primeiro ponto. O que nós descobrimos? Por exemplo, essa pressão para a escola particular voltar,
eu sou do Fórum Distrital de Educação, então eu estive acompanhando muito esse movimento. O que as escolas privadas fizeram? E porque as famílias estão precisando, enfim, porque a criança sente falta. Eu tenho uma sobrinha, uma afilhada de 9 anos, e ela morre de saudade da escola, ela quer ir, enfim. O que as escolas privadas fizeram, né? Porque tem, enfim, equipamento, investimento. Continuaram dando aula expositiva, botaram uma câmera e a criança fica na frente do computador de 7h30 a 12h30. A secretaria já disse que não é assim. Isso já está dito para nós. Por quê? Porque não há nenhuma razoabilidade nisso. Quando eu experimento em função de reunião, de ficar 5 horas na frente da tela, eu esgoto, eu paro de pensar e de aprender, mas muitas horas antes. Então, isso é, infelizmente, uma resposta à exigência e à pressão de um retorno antes do que deveria acontecer. Então, não existe 5 horas de ensino remoto. A secretaria recomenda, no guia enfim, de uma das orientações, depois eu passo, você deve saber melhor do que eu, guia de ensino remoto, eu não me lembro agora, eu vejo já e digo. Ela recomenda, para o ensino fundamental, anos iniciais, 2 horas, no máximo 3, 2 horas diárias. Então, o que nós fizemos? Então, a gente descobriu que não podia ser 2 horas de aula expositiva, porque não funciona. Então, nós organizamos na escola o seguinte, a criança tem todo dia, pelo menos 2 horas de atividades. As crianças, a gente viu que a aula coletiva não funcionava, mas as crianças queriam pelo menos uma aula coletiva para poder encontrar com as outras crianças. Então, a gente tem turma que tem uma, tem turma que tem 2, que as crianças querem tanto se ver, e aí fazem 2 aulas síncronas coletivas. Mas lá na escola a gente utiliza as orientações, né, do BIA, né, do bloco 1, bloco inicial de alfabetização, bloco 1, que diz o quê? Que é o reagrupamento intraclasse. Então, o que a gente faz? A gente organizou, tem turma que tem 18, tem turma que tem 23 crianças, enfim, a gente organiza elas em pequenos grupos de 4 a 6 crianças, e por nível, e aí faz esse trabalho. Tá todo mundo aí? Então vamos fazer uma preguicinha, então vamos fazer, né? Enfim, essas coisinhas que eu fiz aqui. No pequeno grupo, que todas as crianças têm espaço para falar, eu falo, gente, para aprender, a gente não aprende ouvindo, a gente aprende falando. Então, a gente precisa... Piaget fala isso, a fase discursiva, né, do conceito, ela é a fase em que realmente eu aprendi. Então, é preciso que a criança fale, o que pergunte e tal. Então, a gente tem 2 a 3 encontros por grupo, né, de grupo com a professora sincronamente. E a gente tem também um recreio virtual, porque as crianças pediram recreio, a gente quer só se encontrar para escrever no chat, para brincar, para fazer, né, enfim, fazer todas as brincadeiras, e a gente tem a roda de conversa. Então, a criança tem a roda de conversa na segunda e mais o encontro de pequeno grupo. Aí, na terça, ela tem um encontro coletivo e mais 1 hora de atividade, ou na plataforma, aí os professores fazem as coisas mais lindas, tem videozinho explicando, aí na quarta-feira tem o recreio virtual e um encontro de grupo. Aí na quinta-feira tem lá na escola, um dia é o dia da biblioteca. Já era assim presencialmente e continuou. Então, cada turma tem uma biblioteca. Essas que circularam por aí, lá na escola tem, sei lá, perto de 300 livros virtuais. Uma vez por semana, a criança tem que ler um livro adequado para a sua, né? Enfim, a professora distribui na plataforma, conforme o nível.
pede leitura e faz uma atividade, um reconto. Escreve o que você gostou, escreve o que você não gostou, muda o final da história, troca o personagem, vira um personagem, enfim. O que você faria no lugar de ciclano? Essas perguntas simples, né? E seria na quinta-feira, né? E mais atividade no livro didático. E na sexta-feira, outro encontro coletivo, encontro de pequeno grupo. Assim que a gente organizou. Espero ter conseguido explicar. Sim, com certeza. E na escola tem a roda de conversa. Eu não sei se eu falei, na segunda-feira, todas as crianças no início do turno, agora está 8 horas de manhã e 2 horas à tarde. Senta todo mundo, pai, mãe, criança. Às vezes tem 40 crianças, às vezes tem 100. E aí e não pode entrar mais de 100, né? A escola está até querendo ver se compra, né? Enfim, pela APM, possibilidade de entrar mais de 100, porque vira e mexe, tem mãe falando, eu estou tentando entrar e não consigo, meu filho está tentando entrar e não consegue, a gente fala, lotou. Então, a gente fala, quem chegar primeiro vai conseguir, mas quem não chegar vai ficar, infelizmente, né, de fora. Mas é assim, espaços de diálogo, eu acho que é isso que a gente tem, e muita amorosidade na escola, muita amorosidade, muito acolhimento com a gente, com o professor, saúde da gente em primeiro lugar, não é para intensificar, não é para sofrer, não é para colocar as crianças para sofrer. Tá, e as crianças que não estão na plataforma, Natália? Então, se elas são do bloco 1, elas receberam o material do ambiente alfabetizador, que você viu, se quiser eu mando para você, Paula. É simplesinho demais, não tem nada, mas só para a criança colar ali. E as professoras mandam um vídeo por Zap, se tem explicação na tarefa, atendem por Zap, e lá a gente fala que tem várias redes. Passou na rede da professora, fulano não está falando, aí eu entro em ação. Aí eu ligo para a criança, passou na minha, continua sem participar. Aí vai para a orientadora e para a equipe de aprendizagem. Eu sei que a gente está sobrevivendo, aprendendo muito, e estamos até, enfim, com alguns momentos felizes, eu tenho que dizer, a gente tem vantagens, né? A gente quer voltar logo, tomara que a vacina, né, venha aqui mesmo nas próximas semanas, e que em agosto a gente volte para abraçar as crianças. É isso aí. Então, Natália, quero te agradecer. Foi incrível. Você é uma alfabetizadora incrível. Compartilhou suas pérolas conosco. Nós queremos te agradecer muito, né? E para você, profissional, professor que está na escola, esse próximo momento é o momento de você estar com o seu grupo agora, né? Nós já encaminhamos para vocês o material de apoio, então que você estude esse material de apoio, que você possa partir agora para esse momento de debate com os seus pares, tá bom? Então, muito obrigada, Natália, foi muito bom, e até a próxima live. Sempre que quiser, estou sempre à disposição. A coisa mais gostosa é conversar de sala de aula para sala de aula, de chão de escola para chão de escola. Eu acho que não tem nenhuma conversa tão gostosa como essa. Ok, obrigada. Obrigada, Natália, então, viu, pela sua participação. A gente já encerrou. Agora é só a edição, tá bom? Amor, desculpa, passou muito tempo, você corta aí.